Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial, Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e eu vou moderar este nosso encontro. Este é o 8º episódio que tem como tema as organizações refletindo sua imagem reputacional através dos fatores ISD. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environmental, S, Social e G, Governança. E nós podemos aqui falar muito em ASD, né? O A representando em português o meio ambiente. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos aqui dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e também nos canais e plataformas da ABRE e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e dos demais cursos disponibilizados pela FIP. Muito bem. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos 2 convidados. Muito obrigado pela presença. Vieram de longe, bacana tê-los aqui. Quero apresentar o João Zene, diretor de sustentabilidade da América Latina, da Electrolux, e o Rafael Tello, diretor de sustentabilidade do grupo Ambipar. Sejam muito bem-vindos, muito bacana tê-los aqui. Num dia gostoso, né? Um dia ensolarado, acho que a viagem foi tranquila. E aí nós vamos começar esse nosso bate-papo dizendo da oportunidade que a FIP abre na discussão do modelo de introdução dos conceitos e práticas da sustentabilidade, das dimensões ISD nas suas organizações reconhecidas. E para isso, vamos começar com você, João. Perfeito. Por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da sua área de sustentabilidade e da própria Electrolux. Perfeito. Lívio, obrigado primeiro pelo convite de estar aqui com vocês. Um prazer poder compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho com o Rafael também, que já conheço pelas redes sociais e tudo mais, mas a gente tinha a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu trabalho já com sustentabilidade, então sou João Zene, trabalho com sustentabilidade já faz aproximadamente 15 anos. Passei por setor financeiro, setor de telecomunicações, agora pela primeira passagem na indústria, na Electrolux, com uma experiência fantástica trabalhar na indústria. E venho já até acompanhando um pouco a evolução desse conceito que a gente vem de sustentabilidade na última década. Aí, né? A gente vê as empresas passando um pouquinho daquele conceito que vinha muito de responsabilidade social corporativa para um conceito mais de geração de valor, né?
entendendo até a questão de sustentabilidade, vendo muito nesse conceito de ESG também, ou ASG, como a gente traz aqui, né, para tradução, olhando um pouco mais até para o seu modelo de negócio, para como você pode usar o seu próprio modelo de negócio para gerar valor para a sociedade. E é um pouco isso que a minha atuação vem fazendo aqui na Electrolux. Agora entrando um pouco em Electrolux, a Electrolux ela é considerada líder mundial em eletrodomésticos. Aí. A gente tem a venda de mais de 60 milhões de equipamentos e produtos globalmente. A gente atua em mais de 120 mercados, uma empresa de origem sueca. Atuamos aqui na América Latina em 3 principais territórios. A gente chama Taste, Care e Wellbeing. Na parte de Taste, preservação de alimentos e preparação de alimentos. Na parte de Care, o cuidado com roupas, né? A parte de lavadoras, lava-louças, etc. Na parte de Wellbeing, a gente tem ar-condicionados, Floor Care, que é a parte de aspiradores de pó, e outros equipamentos. Então a gente tem já uma atuação bastante ampla e a gente entende que a gente consegue gerar muito valor na casa do nosso consumidor, no cotidiano das pessoas. Muito também porque todo mundo se veste e todo mundo se alimenta antes de sair de casa. Né? Então a gente sabe que a gente pode estar lá no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E a área de sustentabilidade da Electrolux, a Electrolux ela foi considerada já líder mundial em sustentabilidade durante muitos anos. Né? Recebendo como industry leader, líder da indústria, o reconhecimento pelo Dow Jones Sustainability Index por mais de 12 anos. Então já vem com uma atuação muito forte, uma atuação até em comunicação e se expor aqui na América Latina um pouco mais tímida em relação a esse tema, mas com uma atuação interna já muito forte dentro da sua operação. Né? E a atuação nossa como sustentabilidade dentro da Electrolux vem muito como facilitador. Né? A gente atua muito mais para facilitar a introdução desse processo em todo o modelo, em toda a cadeia nossa, do que executar ações. Né? Então acho que isso também, na minha concepção, é um pouco de uma tendência da gente evoluir em como a gente aborda a sustentabilidade, e é assim que a gente vem trabalhando dentro da Electrolux. Bacana, João. E é interessante a gente ir pensando, né, na empresa. Eu, por exemplo, sou um fã da Electrolux, tenho vários equipamentos, né, e a presença da empresa está em casa. Né? Então, quando você tem essa relação com o consumidor direto e sabe do impacto, né, da organização, o quanto é expressivo interpretar esses valores e fazê-los acontecer na prática. Exatamente. Né? E um dado só para complementar, que é um dado interessante, que a gente estima que a gente está na casa de aproximadamente 65 dos lares brasileiros a gente está presente. Então, realmente é uma pegada aí importante. Aí, então a gente tem como... E como você disse, como facilitador, né? Isso eu imagino o quanto os funcionários, os colaboradores precisam engajar nessa pegada, né? E ao mesmo tempo todos os seus stakeholders, né? Porque aí você faz essa conexão mais ampla de abrangência dos impactos da empresa, né? Sem dúvida. E esse é um ponto que a gente vem trabalhando já há bastante tempo internamente também para criar essa cultura interna focada em sustentabilidade. Bacana. E aí muito buscando também colocar indicadores que não sejam indicadores da área de sustentabilidade, sejam indicadores de todas as áreas internas. Muito bom. E um dos pontos que a gente recebeu agora no último ano, um reconhecimento pelo CDP, que é um programa internacional, uma metodologia internacional de mensuração de carbono, etc. A gente recebeu um CDP como líder também, um reconhecimento como líder em engajamento de fornecedores. Boa. Então já é mais um ponto também de demonstrar como a gente vem tentando trazer a gestão até de climática, etc., também fora só da nossa indústria, mas para a nossa cadeia como um todo. Ótimo. E uma frase que a gente usa muito forte internamente, que o nosso CEO global traz, e isso também se reverbera também para o nosso CEO regional, Ricardo Cons, que é: a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade, a gente quer ter uma estratégia sustentável. Boa. É essa a frase que a gente reverbera muito forte internamente. Né? Muito legal. Então, muito bom, João. Prazer estar aqui, vamos conversar muito mais. Rafael, se apresente também, super obrigado pela sua presença, com o seu sotaque mineiro, vai ser bacana hoje a gente bater esse papo aqui. Se apresente também para o nosso público, né, e fale um pouco sobre sua diretoria de sustentabilidade do Grupo Ambipar. Claro, bom, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com o seu público, apresentar a Ambipar. Bom, meu nome é Rafael Telo, o sotaque já diz, sou de Belo Horizonte, atuei, né, a minha vida inteira em BH. Eu venho da academia, então eu tenho um histórico aí longo já com a Fundação Dom Cabral e outras escolas, e já estou com sustentabilidade também há mais ou menos 15 anos, então
né, ao mesmo tempo aí do João, mas eu já estou numa parte mais de consultoria, minha experiência vem da parte de estratégia e gestão de sustentabilidade e comunicação, principalmente via relatórios, né? Então, um pouquinho da minha história é essa. Em Minas Gerais eu também fundei a Rede Desafio 2030, que é um grupo de organizações mineiras, trabalhando em prol dos ODSs, que a gente inclusive fez parceria com o Pacto Global para fomentar esse grupo, que é ativo ainda. E a consultoria que eu tinha, a Atu, ela foi adquirida pelo Grupo Ambipar, e depois de alguns meses na organização fui convidado para assumir a diretoria de sustentabilidade do grupo, né? Então, Ambipar, né? O que é hoje o Grupo Ambipar? Nós somos uma multinacional brasileira, estamos em 16 países, com os nossos 2 grandes negócios. A gente tem um negócio que é de resposta a emergências, então a gente trabalha com treinamento, prevenção e resposta mesmo, atendimento a emergências, acidentes de trânsito, derramamento de produtos perigosos, enfim, todo esse trabalho que a gente faz para as empresas. E a gente tem um braço de serviços ambientais, que ele começa na parte de compliance e ESG, né, gestão ESG. O coração da nossa atuação em environment é a parte de gestão de resíduos, então a gestão e valorização de resíduos. A gente tem toda uma linha de desenvolvimento tecnológico para a economia circular. Então, hoje nós temos isso tanto internamente quanto também via aquisições. E a gente tem também um braço de créditos de carbono. Então a gente quer ir desde do compliance, ajudar as empresas a se manterem de acordo com leis e normas, até a compensação dos gases de efeito estufa gerados, né, pelos nossos clientes. E a diretoria, né, a gente é o guardião da intenção do Grupo Ambipar para essa década, que é liderar a transição para uma economia circular e de baixo carbono. Sim. Então, a gente entende que esses 2 objetivos eles devem caminhar juntos, por serem tanto uma oportunidade econômica, mas também uma oportunidade socioambiental. E dentro da diretoria, depois eu detalho um pouco mais, mas a gente busca fazer um papel tanto de representar o grupo para o mercado, para os acionistas, né, para os clientes, nas organizações nacionais e internacionais que a gente trabalha, e internamente a gente quer promover a cultura da sustentabilidade do ESG para as empresas, especialmente as empresas que a gente vem adquirindo. Então, a gente está num ritmo rápido, né, acelerado de crescimento. Para você ter uma ideia, em 2021 nós adquirimos 30 empresas. E aí a gente tem esse papel de, né, entender essas empresas, apresentar a cultura do grupo, absorver também a cultura dessas organizações que chegam com outros conhecimentos, com outras habilidades, e a gente realmente conseguir ter todo mundo contribuindo para esse nosso propósito, né, que é muito grande. Sim. E que a gente considera que é fundamental ter esse alinhamento, porque não é só um trabalho interno, inclusive as parcerias que a gente está estabelecendo, tudo isso é fundamental para que a gente consiga cumprir esse nosso objetivo. Muito bacana. E a Ambipar vem se destacando hoje no cenário brasileiro, né, contextualizando e apresentando muitas ações ligadas à questão da sustentabilidade, e é uma grande irradiadora desse conhecimento transversalmente, né? A gente percebe que os impactos da presença da empresa provoca várias organizações e traz o benefício das práticas de ESG, de sustentabilidade especialmente. Então, é relevante, muito relevante a presença da empresa. A gente acabou de ser reconhecido, né? Ganhamos destaque no setor de saneamento e meio ambiente e o destaque do ano em ESG no Guia Exame, que é uma alegria enorme, né, para a gente, né, um reconhecimento de um trabalho que já vem sendo feito aí há 2 décadas. E o que a gente quer é realmente ser essa antena, né? A gente quer realmente tá aberto e chamar outras organizações para estarem junto com a gente, ajudando a gente a desenvolver essa economia, vamos falar assim, do século XXI,
que tem impactos potenciais, né, para as empresas, mas também para a sociedade em geral. Né? E é isso que a gente quer trabalhar, a forma que a gente quer agir. Muito bom, muito ótimo. Obrigado. E se me permite só eu acho que um ponto rápido até para que eu acho que tem muito a ver também, a gente também tem essa questão climática, questão de economia circular muito forte na nossa atuação. E você comentou no finalzinho da sua fala, Rafael, um ponto que eu acho relevante, que é quando a gente fala de sustentabilidade, de problemas sociais, ambientais, ou até questão de economia circular, que está também muito transversal a tudo isso, são problemas sistêmicos bastante complexos. E vocês comentaram de ser um hub, eu acho que isso é importante porque ninguém consegue avançar nessa agenda sozinho. Sim. Eu acho que isso tem que ficar muito claro quando a gente pensa como empresas em como avançar nessa agenda. Né? Ninguém está sozinho nessa agenda. Então, por exemplo, quando a gente fala de economia circular, se a indústria não tiver demanda por material reciclado, você não vai conseguir ter esse benefício de conseguir fazer rodar essa cadeia. Então a gente tem que realmente, em algum momento, tem que ter esses elos criados realmente para a gente conseguir avançar. Acho que sim. Não, isso é perfeito com sua colocação. E ao mesmo tempo a gente vê né, a sintonia das empresas perante os fatos. Né? Vamos imaginando o que vai acontecer no mundo, além de todos os esforços que se tem, mas a projeção é que cada vez mais os impactos das mudanças climáticas vão estar muito claros, os extremos estarão muito fortalecidos, teremos muito mais chuva, teremos muito mais temperaturas altas nas diversas regiões do mundo, e a Ambipar, como você falou, é uma das suas fortes atuações, são para essas causas, né, complexas que ocorrem quando os efeitos climáticos desfavorecem diversos países e regiões. Então, uma empresa já preparada, né, para dar essa atenção num ambiente claramente complexo e já com variáveis climáticas percebidas. Né? Eu acho é forte. Mas vamos lá, vamos entrar direto já nas nossas considerações específicas. Mas é importante a gente dizer, e o público que nos acompanha está interagindo nessa dimensão, que a pauta sustentabilidade é uma pauta mundial. Né? Está na agenda de todos os líderes públicos, dos grandes líderes das nações, dos líderes empresariais. A mídia também abraça essa causa, está apresentando várias interpretações do tema, então isso já entrou no DNA de muitas organizações, já abasteceu de informações os colaboradores, quer dizer, há pressões internas e externas, então a empresa tem que se posicionar. E hoje, inclusive, saiu um artigo muito bacana de um grande amigo meu, que é o Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, presidente do IBA, que ele fala que inovação a inovação se dará fundamentalmente na economia verde, na economia de baixo carbono, usando claramente os fatores ESG como um modelo de atuação organizacional e que vai abastecer também essa formulação inovadora. E para isso, João, eu te pergunto, a aplicação das dimensões ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Electrolux? Há já um reconhecimento claro disso, não só na cúpula, mas em todos os níveis da organização? Acho que entrando até um pouquinho, obrigado, Livi, pela pergunta, eu acho que entrando um pouquinho até no que eu finalizei minha fala anterior, a questão da gente buscar ter uma estratégia sustentável, eu acho que isso traz um pouco de como a gente aborda o tema internamente. E eu acredito que sim. Eu acredito que a gente na Electrolux a gente tem abordado de maneira transversal. A gente tem buscado atuar não trazendo a área de sustentabilidade como uma área executora, como uma área que é dona do assunto, mas como uma área simplesmente facilitadora e direcionadora. Sim. A gente buscou, dentro do nosso contexto, entendendo quais são os pontos que a gente tem que atacar para reduzir os impactos da nossa operação e também quais são os pontos que a gente tem que atacar para aumentar o nosso impacto positivo com a entrega do negócio. E isso acontece não numa área de sustentabilidade, isso acontece não numa área específica. Ele acontece em todos os elos da cadeia. Então, vou dar um exemplo. A nossa área de pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento de novos produtos, ou a nossa área de design de produtos, ela precisa estar muito alinhada com o que a gente tem de conceitos ESG, para entregar no final do lançamento do produto um produto que esteja um produto mais eficiente, mais circular e que entregue uma performance que vai trazer benefícios para o nosso consumidor final. Então, a gente precisa que isso esteja disseminado, senão
a gente não consegue ter avanço nenhum. E isso se mostra muito em produtos nossos, por exemplo, que conseguem aumentar a durabilidade do alimento em 30%. Ou conseguem reduzir o desgaste de roupas em quase 50%. E aí quando a gente fala nisso, a gente fala assim, pô, mas a sustentabilidade está onde? Está exatamente aí. É lógico. Se a gente consegue, nas milhões de residências que a gente está presente, reduzir em 30% a perda de alimentos, vamos pensar em quantas toneladas de alimentos a gente consegue reduzir com isso. São toneladas e toneladas. E aí pensando que 1/3 dos alimentos no mundo é desperdiçado, a gente tem um potencial de conseguir contribuir fortemente aí nessa cadeia, né? Nesse elo. Então, esse é o ponto que a gente está seguindo. E aí a gente tem alguns mecanismos internos que a gente coloca indicadores para as áreas diferentes em relação à sustentabilidade. A gente colocou as metas climáticas dentro do bônus de todos os executivos da companhia. Né? Então isso começa a ser disseminado como algo que não é de uma área específica ou de outra. E aí a gente vê, por exemplo, a área de diversidade, inclusão e responsabilidade social em RH. Né? Porque é onde a gente consegue ter mais impacto, talvez, e gerar mais ações nesse sentido. A gente tem uma área que era uma área de HS, focada em HS, que agora se expandiu sua atuação para o foco em ESG, mais sustentabilidade em operações. Né? Então, e temos líderes de sustentabilidade em cada uma das nossas linhas de negócio. Então isso vai se disseminando como parte da estratégia de cada uma das áreas. E aí também, só para finalizar e citar, que a gente tem uma área de Responsible Sourcing, que lida com sustentabilidade para nossos fornecedores dentro da área global de compras, não dentro da área global de sustentabilidade. Então a gente vê isso já se disseminando para dentro da companhia. Bacana. Então, bacana essa ordenação organizacional, maneira, porque isso dissemina mesmo diante do que você falou. Quer dizer, você tem comprometimentos departamentalizados, né? Cada um dos departamentos já tem os seus comprometimentos nessas áreas e falam a linguagem geral também. Né? Exato. O que a gente gosta de falar é que você não pode ter uma estratégia de atuação na sua área e ter sustentabilidade como algo paralelo. Né? Sustentabilidade tem que ser a lente, a maneira que você olha o que você faz, né? E fazer da maneira que consiga endereçar também os pontos que são relevantes para... Eu costumo dizer que sustentabilidade é um estado de espírito organizacional, né? Então é por aí. Né? É um mindset que a gente fala. Quantos funcionários tem a Electrolux no Brasil, João? A Electrolux na América Latina está com aproximadamente 10 mil colaboradores. Em toda a América Latina, o nosso maior mercado é no Brasil, mas a gente tem atuação em praticamente todos os países aqui da América Latina. Legal, muito então, bom. Temos uma atuação forte aí. Ótimo, muito legal. Rafael, vamos lá, hein? O Grupo Ambipar é um gigante na área de sustentabilidade, né? Você mesmo aqui já contextualizou. No entanto, tem que fazer também sua lição de casa. Como então estão aplicadas as dimensões de ESG na própria Ambipar? Enfim, a gente precisa realmente walk the talk, né? Então isso para nós é muito importante. E eu acho que o João ele trouxe aí no exemplo dele, né, como está organizando lá na Electrolux, também como que a gente está trabalhando lá no Grupo Ambipar, como a gente está se desenvolvendo. A gente entende que o principal desafio assim, organizacional que a gente tem é realmente colocar a nossa organização dentro no contexto do capitalismo de stakeholders. A gente tem esse objetivo de gerar valor para todos os nossos públicos, né? E então, né, como é que a gente tem trabalhado? Na parte ambiental é o nosso serviço, né? Então toda a nossa parte de gestão de resíduos, valorização, tudo isso já tem uma preocupação ambiental muito bem colocada. E a gente vem incluindo esses elementos aí dessa visão de uma economia circular de baixo carbono também dentro da nossa gestão. A parte de governança, a gente é uma empresa de capital aberto, estamos no novo mercado, da B3, e a gente vem realmente buscando aprimorar esses nossos processos de governança, né, continuamente. Nós temos um comitê de sustentabilidade que ajuda a gente nesse desenvolvimento e até essa organização desse grupo que cresce muito rápido, a governança é fundamental, né? Se a gente não tiver um bom alicerce, é muito mais difícil da gente conseguir organizar, né? Então isso é fundamental. E na parte social, a gente vem
aprimorando a nossa atuação. A gente acabou de colocar novamente em funcionamento o Instituto Oxigênio, que ele veio de uma das nossas empresas adquiridas, e ele vai ser o nosso braço de atuação social. Internamente, a minha diretoria está liderando também coordenando, né, uma pesquisa que a gente vai fazer sobre diversidade e inclusão. A gente quer entender isso. E o que é, enfim, importante, né, o que a gente espera é realmente colocar essas responsabilidades também nas áreas. Ontem eu estava conversando com um outro professor, Carlos Braga, e ele estava fazendo um paralelo que eu achei muito interessante, né, que realmente o que vai acontecer fatalmente é que o ISD, a sustentabilidade, vai seguir o mesmo processo da qualidade, né? Antigamente, lá no final da linha, tinha uma equipe de qualidade que garantia que tudo era entregue conforme as normas, os requisitos, né? Hoje, o que a gente tem nas nossas diretorias, na nossa área, é mais ou menos isso. E à medida que a gente for formando as equipes, distribuindo responsabilidade, demonstrando que o desenvolvimento ESG é desenvolvimento organizacional, é melhor negócio, é melhor entrega, é mais geração de valor, acaba que a gente vai ficar lidando com os novos desafios, né, com as novas necessidades, mas toda essa parte vai ser distribuída internamente, né? Então, eu acho que é uma visão, acho que a Electrolux está à nossa frente, mas essa que é a nossa visão também. Né? Muito bacana. Esse é o seu alinhamento, não tem jeito, né? Vocês constroem ações sustentáveis, mas também a Ambipar precisa se dedicar a elas para poder estar, né, no mesmo padrão. Inclusive, por exemplo, né, a Ambipar é muito conhecida pela sua parte de negócios ambientais. Sim. Mas mesmo os nossos negócios de resposta à emergência, eles são muito importantes para o ESG, especialmente dos nossos clientes, né? A gente diz que são negócios sinérgicos e complementares. Então, quando a gente consegue atender uma emergência de forma rápida, eficaz, pode ser a diferença de uma comunidade ter ou não acesso ao seu manancial de abastecimento de água, né, a um problema ambiental. Então, a gente, mesmo na parte de resposta à emergência, a gente cuida das pessoas, né, da sociedade, do meio ambiente e da reputação dos nossos clientes. E para manter, inclusive, esse elo com o nosso negócio, com a nossa intenção, todas as nossas emergências hoje são compensadas. Então, todo o carbono é neutralizado nas emergências aqui no Brasil. Então, é uma forma da gente também fomentar essa cultura única dentro do grupo, né, independente de onde que a gente está atuando. Muito bom, muito bem. Jorge, a Electrolux é uma das maiores líderes, né, fabricantes de eletrodomésticos no mundo, na América Latina, como você bem ressaltou. Diante disso, vocês têm um comitê de sustentabilidade, né, que dialoga nas regiões, e como a Electrolux mitiga suas emissões de carbono e vocês medem esses impactos? Quer dizer, é uma pergunta que pode ser dividida em 3 mesmo itens que são bastante importantes a gente conhecer. Não, combinado. Em relação ao comitê de sustentabilidade, a gente tem uma abordagem aqui na região, e isso foi até uma escolha que a gente tomou, e tem uma abordagem um pouco diferente do que está sendo colocado em muitas grandes empresas. A gente tem um Sustainability Board, que é uma reunião global de sustentabilidade, que ajuda a gente a direcionar a estratégia de quais vão ser nossas prioridades a serem trabalhadas, etc. A gente tem um comitê local de diversidade e inclusão, e a gente tem um comitê de sustentabilidade em operações. Quando a gente fala daí, pensando no restante de todo o processo que a gente olha a sustentabilidade para produtos, etc., a gente vem colocando sustentabilidade dentro dos processos de governança já existentes na companhia. Então, a gente tem, por exemplo, algumas reuniões de inovação, que são as reuniões que são tratadas dos novos lançamentos de produtos. Nós buscamos colocar sustentabilidade dentro dessas reuniões já existentes e não criar um novo braço para controlar esse assunto. Então, o que a gente vem tentando fazer é incluir sustentabilidade como um processo, parte do processo existente. É algo que a gente vem buscando estabelecer. E é claro, a gente tem um dashboard que a gente controla online, que tem todos os nossos indicadores, e esses indicadores são controlados e monitorados
por todas as mais diversas áreas que têm como suas responsabilidades fazer a gestão e avançar nesses indicadores. Ótimo. Então, alguns temas que a gente tem necessidade de mais investimentos, etc., pontuais, a gente controla em alguns comitês específicos. Mas a ideia nossa, nesse momento, ainda é colocar na governança já existente da companhia. Né? Boa. Então, esse é o ponto. Passando para outro ponto, Lívio, que você comentou da parte de emissões, como que a gente vem mitigando nossas emissões? A Electrolux lançou seu relatório de sustentabilidade de 2021 agora, há poucos meses, e já trouxe a notícia que a gente está, em relação à gestão de emissões, aí, praticamente 4 anos à frente da nossa expectativa e nossas metas. A gente olha nossas emissões em alguns aspectos. Um dos pontos relevantes de comentar é que a gente faz análise de ciclo de vida para entender todo o ciclo de vida do nosso produto e entender aonde que está o principal impacto em questões climáticas em toda essa análise de ciclo de vida. Desde a escolha do material que vai ser utilizado no produto, até a sua produção, a logística, a entrega e o uso do produto e sua fase de fim de ciclo de vida, né? A destinação para reciclagem. E o ponto interessante é que 85% das emissões dessa cadeia como um todo está na fase de uso do produto. Por quê? Porque são produtos que são bem duráveis, ficam 10 anos, 12 anos na casa do consumidor, muitas vezes consumindo energia. Então nós, como Electrolux, a gente escolheu atuar em algumas principais frentes como prioridade. Uma das prioridades é a questão do uso do produto e como que a gente consegue atuar aqui nessa questão do uso do produto, entregando produtos mais eficientes. E aí a gente tem metas internas para cada uma das linhas de produtos para reduzir o consumo de energia ano a ano dos produtos que a gente entrega para o nosso consumidor. E o interessante disso é que tem um ganho ambiental, e tem o ganho social também, né? A gente sabe que o custo da energia não está barato. Sim. Então a gente consegue entregar produtos que consumam menos energia, também trazem benefício para os nossos consumidores. Então essa é uma das frentes e a gente tem uma meta de reduzir 25% das emissões do uso de produtos até 2025. Quando a gente olha para nossas operações, que são aí parte de 6% mais ou menos das emissões totais que a gente tem uma meta de reduzir em 85% das emissões até 2025 das operações e neutralizar até 2030. E para isso a gente tem várias ações, a gente já usa 100% de energia renovável nas nossas operações. E a gente já, por exemplo, trocou todas as nossas empilhadeiras por empilhadeiras elétricas, que eram empilhadeiras a gás. E aí tem outras diversas iniciativas internas, como eficiência energética e assim por diante, mas é uma das frentes que vem atuado. E para finalizar, só na questão também, para dar mais um exemplo, refrigeradores e ar-condicionado usam gases refrigerantes. Sim. Gases que são colocados dentro dos equipamentos para gerar, com o compressor ali, gelar, né, o que for necessário. E esses gases refrigerantes ele também têm um potencial de climático maior do que o CO2, né, se ele liberado na atmosfera. E a gente se comprometeu com as Nações Unidas, num programa chamado UN Cool Coalition, para fazer o phase-out, ou seja, a migração de gases de alto impacto para gases de baixo impacto em todos os produtos até 2023. E nós, na América Latina, já temos aí praticamente 90% já migrado. E a gente vai alcançar 100% aí até o comecinho do próximo ano para gases que, por exemplo, gases que teriam um impacto climático 1.800 vezes maior que o CO2, cada grama liberado na atmosfera, para gases que tem 0 ou 3 vezes mais que o CO2. Então essa é a proporção de redução, né? Poxa, que ótimo. Então esse é o ponto. Tá falando. E também para finalizar só os pontos da questão climática, Lívio, eu acho que é legal comentar que a gente tenta muito desmistificar nas nossas comunicações o aspecto do eletrodoméstico como vilão de consumo de recursos, etc. Quando a gente olha a nossa estratégia, a gente tem um lado que é trazer mais eficiência para reduzir esse impacto que tem no uso do produto, mas a gente também busca muito trazer mais performance para contribuir do outro lado com a redução de emissões, fazendo sua roupa durar mais ou fazendo seu alimento durar mais, né? São duas cadeias que têm um alto impacto climático, cadeia de alimentação e cadeia têxtil. E a gente sabe que de alguma maneira indireta a gente pode impactar também desse outro lado. Não temos ainda a equação, mas eu não duvido que a gente já tenha um impacto climático positivo com tudo que a gente coloca no mercado hoje. Excelente, excelente. E é bacana você estar falando do ar-condicionado. A semana passada eu dei uma palestra na Brava, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores, né, de comércio de ar-condicionado. E o tema central era esse, né? Como que reduzir, minimizar. Sim. E como que eles se envolverem nessa cadeia, né? E a Electrolux pode ser aí um ponto de convergência nessas conversas. Muito bacana, né? E mais uma vez, né, a gente vê como que não adianta só a gente ficar olhando dentro do nosso quadrado, né? Sim, então, possivelmente, conversas aí com
produtores de roupa também, né? Alimentos vão começar a acontecer. No caso de ar-condicionado também, só a indústria não vai conseguir promover mudança se a gente não tiver mudança no nosso modelo de construção, na forma como a gente usa as nossas moradias. Então, enfim, você falou do Paulo Hartung. Se a gente olhar o ESG, a gente vai conseguir ver várias oportunidades de desenvolvimento, né? Mas para isso precisa de diálogo, precisa ter essas conexões. E a visão da Electrolux vai além do seu produto, né, João? Ele vai para um propósito maior, porque você está olhando a cadeia, o tempo do alimento, o tempo do uso do vestuário, muito bacana. Legal. Rafael, ao fomentar as práticas sustentáveis pela Ambipar, você percebe que isso se torna vantagem competitiva aos olhos do mercado e dos clientes? E também reflete na imagem reputacional? Bom, direto, com certeza. A gente tem percebido, né, como esse nosso compromisso, os resultados que a gente vem entregando, tudo isso vem sendo muito positivo, né, para a nossa organização. A gente tem conseguido estabelecer parcerias com empresas, com o terceiro setor, com a academia. Então, a gente entende que num mercado que vai exigir mais ESG, a Ambipar vai ser uma empresa mais competitiva. Sim. Essa é a nossa visão. E o que a gente percebe, e aí, mais uma vez, concordo com o João, a questão da performance, né? Quando a gente consegue analisar o nosso modelo de negócios e adequá-lo às necessidades das empresas, da sociedade, a gente consegue fazer ações, enfim, mais positivas e gerar mais valor. Então, por exemplo, nós temos o nosso complexo principal em Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo. E lá nós temos um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E nós temos aí 20 patentes, né? Um número pequeno, talvez com multinacionais mais antigas, mas um orgulho para a gente. E a gente entende que as oportunidades surgem quando clientes, quando outras empresas, quando outros atores, eles nos buscam para construir soluções juntamente com eles. Então a gente já tem soluções de economia circular para a indústria cosmética, para a indústria de sucroalcooleira, e a gente vem trabalhando para desenvolver produtos, né, que possam ser ou utilizados de uma outra maneira, né? Então nós temos, por exemplo, um sabonete que vem de material, né, de resíduo de colágeno. A gente tem um material, o resíduo da indústria de papel, a gente converte em um material que gera maior produtividade no solo, que promove a biodiversidade no solo, né? Então, esses são alguns desenvolvimentos que a gente teve e a gente, como eu falei, quer ser essa antena, né? Trazer, ser abertos para a gente poder trazer essas oportunidades para a gente. E a gente vê benefícios em geral dessa nossa atuação. Então, recentemente a gente fez uma parceria com a Universidade Mackenzie para criar, apoiar projetos de pesquisa, cursos e projetos em parceria nessa parte de economia circular, né, junto com a Faculdade de Engenharia de Produção. Sim. Então, é algo que a gente quer ser mais forte, né, aqui no Brasil. Nós também estamos aí fechando uma parceria com uma faculdade de tecnologia para também integrar esses novos conceitos, metaverso, NFT, Web3, ao ESG e entender como que a gente pode atuar também nessa frente. A gente faz parte do ISE Bovespa, né? Nós abrimos capital em 2020. O ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial ligado à Bovespa. Exatamente, né? Da B3. A B3, a Bolsa B3, Bolsa de Valores do Brasil. Isso. E a gente vê como os investidores também
que prezam por esse assunto, né, vêm nos procurar, conhecer. A gente semanalmente recebe investidores no nosso complexo, né, e então a movimentação que a gente percebe, né, de fora, isso mostra para a gente, né, que realmente a sociedade, os atores do mercado têm valorizado o nosso trabalho. E o que eu acho que é importante aqui, só para fechar esse meu ponto, nós temos também uma visão de que a gente precisa trabalhar para começar a criar alternativas. Então, quando o João fala da análise de ciclo de vida, de um olhar de cadeia, né, tudo isso é importante para a gente fugir de algumas armadilhas que existem, né? Eu atuei muitos anos com o setor de construção civil e a gente brincava da síndrome do green building, que as empresas elas em algum momento construíam um prédio, falando global, elas faziam um prédio verde muito sustentável. E aí ele aparecia no site, aparecia no material institucional, e depois, né, e o modelo continuava business as usual, né? Então a gente precisa trabalhar para evitar esse risco. Então um exemplo que eu acho belíssimo lá na Ambipar, que a gente está avançando, é um projeto do corredor sustentável. A gente faz transporte de material químico e a gente queria um piloto sobre como fazer uma transição energética. Então, sair de um modelo de caminhões a diesel para um modelo de caminhões a GNV. Mas a gente não queria simplesmente comprar um caminhão e colocar ele lá, não. A gente escolheu um cliente, né, fizemos uma parceria, definimos que a gente ia mudar todos os veículos, né, da logística desse cliente e aí criar realmente esse corredor, né, sustentável para fazer essa transição. Então a gente está fechando agora esse projeto para justamente fazer com que esse trajeto seja todo feito com GNV, baixo carbono, e a ideia do corredor é isso, é um caminho, né? Então a gente espera que, feito isso, apresentado essa possibilidade, outros clientes e outras empresas também de transporte possam evoluir nessa transição e assim a gente consiga acelerar os resultados que a gente quer ver. É importante todos que estão nos acompanhando entender que a gente está falando de um novo modelo, né? Um novo modelo de economia, né? Economia verde, economia de baixo carbono vai proporcionar claramente novos conhecimentos, novas oportunidades, novas profissões, né? E o que você está destacando aqui, Rafael, demonstra o quanto a Ambipar está à frente dessa discussão, está desenvolvendo novas oportunidades. Vocês dois discorreram sobre a economia circular. O que é economia circular? Desde a introdução de um novo produto até ele chegar no mercado e fazer toda essa nova sintonia entre as partes, vai oferecer de oportunidades, né? É um caminho absolutamente inovador. E muitas pessoas não conseguem imaginar o que acontecerá, e é a oportunidade que as empresas estão agora já determinando no mercado, né? A gente tem acompanhado, né, alguns estudos e fala-se de um mercado de 4 trilhões de dólares. Sim. Né? E com o potencial de reduzir 40% das emissões que a gente precisa reduzir para ficar dentro do Acordo de Paris. Então, sim, realmente uma grande oportunidade, né, para a economia como um todo. Bacana. E destacando, então, o que você comentou, Rafael e João, quando você identificou as metas, né, de redução de emissão, falando em 2025 e 2030, né? É amanhã isso. Isso é bárbaro. É o que a gente discute em todas as nossas conversas, que tudo precisa acontecer muito rápido. A redução, as práticas têm que serem aceleradas o quanto antes, para que a gente já tenha ganhos imediatos. E as metas da COP26, que estabeleceram e registraram isso através dos países signatários, é 2025, 2030. Então, as empresas estando nessa percepção, isso
demonstra que a gente está pelo menos vendo uma tendência, né? E até ainda nessa linha um pouco, Lívio, e até citar uma outra meta que a Electrolux tem global, que a gente quer ter 50% de plástico reciclado em todos os produtos até 2030. Nós trouxemos uma Braskem aqui, viu? A Braskem já se sentou nessa cadeira, inclusive. O Jorge Soto aqui, nosso amigo de muitos anos, e ele aqui reafirmou isso. Então, e aí, assim, e realmente é um desafio. É um desafio e a gente precisa ter inovações na cadeia para conseguir alcançar isso. Até porque a gente precisa, para alcançar esse número, ter produto, ter resinas que consigam atender nossas necessidades estruturantes, que precisa de especificações técnicas, questão estética e assim por diante. É um desafio grande, então assim, vai precisar de inovação, vai ter novas demandas aí de mercado e a gente conseguir ter metas como essa, por exemplo, que demonstram um lado da indústria tendo demanda, eu acho que isso ajuda a fomentar também toda a cadeia. Então acho que esses elos que a gente precisa realmente a cadeia construir. Não adianta você ter essa sua visão se outra parte da cadeia não está preparada para isso. E eu acho que tem uma empresa, Ambipar Bumera, eles são bem inovadores, viu? Acho que vale a pena também. Já cheguei a conversar Ambipar Bumera. Bumera, né? Bumera, isso mesmo. Muito bom, legal. João, agora com você de novo. E é uma pergunta que se divide em duas partes. No contexto da dimensão ESG, o que já está aplicado na Electrolux quanto à definição da matriz de materialidade? E como as práticas ESG da Electrolux impactam seus fornecedores e na sua imagem reputacional também? Não, perfeito, vamos lá. Em questão de matriz de materialidade, são os itens materiais que a gente considera dentro da nossa estratégia e como a gente atua. A Electrolux ela executa a matriz de materialidade e faz esse processo, né, esse processo de entender o que é material para a nossa estratégia globalmente. E a gente depois cascateia isso para as regiões também com pesquisas locais e também realizando análise de ciclo de vida dos produtos para entender onde a gente tem que prioritariamente ter uma atuação. Então, vou dar um exemplo, a gente faz análise com nossos consumidores para entender o que é relevante para o consumidor ou não em relação a ESG, em relação à sustentabilidade. E a gente via, e isso é um ponto até positivo de comentar aqui, a gente via uma diferença entre as pesquisas que, por exemplo, com consumidores na região da América Latina e na Europa, em questão de como que era a aceitação e como que via isso e colocava na prática isso. E o ponto positivo é que a gente fez uma pesquisa recente que mostrou que teve um avanço grande na questão de como que isso é considerado pelo consumidor. A gente tem aí praticamente 80% dos consumidores que consideram já um tema bastante relevante e já consideram dentro dos seus critérios de compra a questão de ESG, aí, de sustentabilidade, né? Mas, por outro lado, a gente vê que muitos deles não sabem ainda como escolher, como colocar na prática isso. Então, a gente também tem que entender como companhia, como que a gente consegue facilitar isso para o consumidor, tornar mais palpável para ele essa escolha. E é isso que a gente vem buscando fazer com a Electrolux, até citando duas campanhas que a gente lançou recentes. Uma a gente lançou no final do ano passado, que era a hashtag Não Joga Fora no Lixo. Então a gente lançou um produto com relançamento de uma música bastante icônica e conhecida, buscando esse engajamento do consumidor, né? Não só simplesmente lançando um produto, mas também tentando trazer a sensibilização e engajamento para consumir de maneira consciente os alimentos. E agora esse ano a gente lançou uma campanha para nossas lavadoras, que é a hashtag Roupa Sem Data de Validade. E quem estrelou, por exemplo, nossa campanha foi a Mônica. Porque repetir a roupa não tem problema, né? E a Mônica só usa um modelo de roupa. Então, esses exemplos aí que a gente está querendo trazer é assim, como que a gente consegue engajar os consumidores e usar a nossa própria comunicação para gerar esse valor. Boa. E trazendo tudo por trás esses pontos que a gente considera relevantes. Porque a matriz de materialidade, na minha concepção, ela pode ter dois espectros. Um espectro que você entendeu que os teus públicos demandam de você. Então você tem que trabalhar aquele ponto, né, e entender como que você consegue entregar esse anseio do seu público. E por outro lado, você também consegue compreender pelas avaliações técnicas, metodologias aí, que você tem de avaliação de impactos, etc., o que é relevante para o seu negócio, mas que em algum momento talvez até o seu público não tenha compreensão tão forte. E aí você também tem que entender como que você consegue tornar isso relevante para o seu público. Então acho que a Electrolux está tentando equilibrar esses dois espectros, né? Entendendo o público, entendendo quais são os anseios, e entendendo o que a gente entende que é relevante e como a gente consegue trazer isso de maneira relevante, tornar isso relevante para o nosso público também, para mostrar que a gente pode sim, com todos os nossos produtos, conseguir contribuir com uma sociedade mais sustentável e contribuir até com o cotidiano. E a gente fala muito de
drive behavior change, né? Como que a gente consegue contribuir para a melhoria do comportamento do nosso consumidor, de alguma maneira, né? Ser um viabilizador de um comportamento mais sustentável, né? Essa é a nossa e isso, né, vai bem ao encontro da questão da imagem reputacional, né? Sem dúvida nenhuma. Absolutamente. Sem dúvida nenhuma. E aí esse é o ponto que é interessante, porque quando a gente vê que nosso potencial maior de geração de impacto está no dia a dia do consumidor, como eu falei, 5% do meu impacto climático está na produção, 2% está na logística, 85% está no uso. Sim. Se eu colocar uma gaveta no meu refrigerador que consegue aumentar em 30% a durabilidade do alimento, e o meu consumidor colocar fora da geladeira o seu vegetal, fora da gaveta, não vai funcionar, né? Então, não vai ter durabilidade, não vai entregar a performance que eu prometo para ele. Sim. Então, eu acho que é esse ponto que a gente tem que entender. Se está no consumidor, a gente tem que conseguir usar a nossa comunicação a favor disso, né? Ser esse motor de contribuição, sensibilização, engajamento. Então, eu acho que essa é a maneira que a gente está fazendo. E para finalizar, a gente vem muito realizando pesquisas internas também que a gente chama de cost to value, né? Como a gente consegue transformar o que a gente faz em sustentabilidade em valor. Né? Não só valor para nós como Electrolux, mas valor para o consumidor. Né? Como que ele consegue ver aquilo como valor. Eu acho que esse é um desafio que não só nós, mas acho que muitas empresas têm, em conseguir traduzir isso cada vez mais. Né? Traduzir o que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, o que a gente investe na nossa própria operação para tornar uma operação mais sustentável, transformar isso em valor, seja para o nosso consumidor, seja para nós como companhia, seja para nossos investidores, como o Rafael comentou aqui. Eu acho que esse é um ponto que a gente vem buscando entender cada vez mais, sempre fazer pesquisa com os consumidores, entender com os consumidores qual que é a visão deles. E aí a gente fez uma pesquisa no ano passado, e aí já passo a palavra para você, Lívia, para dar continuidade, com mais de 14 mil jovens em todo o mundo, sendo mais de 1.000 aqui na América Latina, para também entender quais são os anseios dos donos dos futuros lares, né? E a gente conseguir também direcionar as nossas inovações aí pensando em futuro, né? Então acho que tudo isso vem nessa questão de como que a gente consegue atender esses anseios, direcionar nossa estratégia de maneira alinhada com os conceitos de ESG, mas também entendendo como que a gente consegue gerar valor, né? Para a companhia é importantíssimo, né? Esse futuro ninguém sabe qual será, né? Até que ponto as inovações atingirão a percepção do próprio consumidor e o que ele vai querer para frente é fundamental, né? Mas deixa eu pegar um gancho, porque também tem a questão do destino final, né? E que a Electrolux faz parte desse contexto que a Abre está muito presente aqui no nosso programa e vocês também estão nessa demanda, né? Sim, sem dúvida. A gente é membro fundador da Abre, participamos da Abre já há bastante tempo. E a Abre vem trabalhando, é uma associação coletiva, né, para explicar de maneira rápida. A Abre é uma associação coletiva, tem mais de 50 associados, praticamente todo o setor faz parte. E tem um desafio grande na mão aí, que é implementar esse sistema nacional de logística reversa para equipamentos que são complexos para você fazer o descarte, ainda mais num país continental como o Brasil. Então a Abre vem fazendo a implementação, a gente tem mais aí, até, desculpe Sérgio, o presidente da Abre se eu falar o número errado aqui, mas a gente está com mais de 3 mil pontos de coleta em todo o Brasil. Trazendo cada vez mais parceria com municípios e outras parcerias com outros players também aí, para conseguir entregar para o nosso consumidor a maior facilidade possível para a destinação desses equipamentos, realizando comunicações, etc. E nós, como Electrolux, a gente lançou esse ano uma ação individual nossa, que também faz parte, que também entrega volume para esse modelo coletivo, que é quando o nosso consumidor compra um equipamento no nosso e-commerce, ele tem a possibilidade de selecionar um serviço que a gente vai, na hora da entrega do novo, coletar o antigo. Olha, que né? E isso traz uma facilidade muito grande para equipamentos, por exemplo, refrigerador, fogão ou lavadoras. Porque muitas vezes quando o cara não sabe o que fazer. Não é todo mundo que consegue ter duas geladeiras dentro de casa, né? Eu tenho falado isso muito com o Sérgio, né? O descarte é uma coisa que precisa ser agora uma nova cultura do descarte, né? E nós colocamos esse processo no estado de São Paulo, primeiramente, a gente pretende expandir para todo o Brasil. E assim, foi uma surpresa muito grande para a gente, que a gente teve um crescimento de 100% nos 3 primeiros meses já nas solicitações dos nossos consumidores. E já coletamos aí mais de 35 toneladas de equipamentos nos primeiros meses do projeto. Então, a gente está com uma expectativa muito interessante aí, uma aceitação ótima dos nossos consumidores aí em relação a esse processo. Muito bacana. Que é um processo pioneiro aí no Brasil, acho que em relação à indústria. Né? E você me faz, nessa tua colocação, me faz lembrar um detalhe que é importante aqui salientar para quem está nos acompanhando.
eu como presidente da Associação Paulista Viva, nós desenvolvemos um programa chamado Avenida Paulista Sustentável. É o primeiro projeto urbano criando o conceito do distrito sustentável local, com várias ações ligadas à eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduos eletroeletrônicos, educação ambiental, mobilidade, poluição. E neste eixo destino final de resíduos eletroeletrônicos, nós fizemos uma parceria com a ABRE, com as empresas qualificadas para fazerem o recolhimento dos resíduos nos edifícios que compõem a Avenida Paulista. E já fizemos o primeiro POC, primeiro programa de avaliação um projeto piloto, em 7 grandes espaços, e agora isso começa a ter um alinhamento muito claro nessa região. E os resultados são muito bacanas, porque o consumidor ele quer, como é que eu descarto? E ele não tinha essa opção, agora tem, né? Então isso é importante a gente destacar em todo lugar que a gente conversa, evidenciar essa possibilidade. Muito bem. Rafael, conte-nos um pouco sobre o cardápio de serviços entregues pela Ambipar e qual é hoje o principal carro-chefe da empresa. Fala um pouquinho para a gente agora no detalhe. Perfeito. Bom, eu vou começar até fazendo gancho com a resposta do João, porque materialidade é um tema que eu sou apaixonado. Fã. Porque quando a gente via falando sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, clima, capitalismo de stakeholders, economia circular, são conceitos que fazem muito sentido, que são muito bonitos, mas como fazer? Né? Como aplicar? Eu acredito que o João também passa pela mesma situação lá, ou seja, poxa, tá bom, legal, comprei a ideia, mas o que eu faço? E a materialidade, eu entendo que ela é um elemento, uma ferramenta fundamental nesse processo. Não vou falar, vamos começar lá atrás. O MEG, o Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, ele fala que excelência em gestão é atender aos anseios das partes interessadas. Sim. É um modelo que está na sua 25ª, edição. Ou seja, é algo que já é antigo, mas como fazer? Né? Então, quando o João fala que ele faz uma pesquisa, que ele entende os públicos, que ele consegue diferenciar os diferentes públicos externamente e comparar as suas expectativas, as suas necessidades, isso é fundamental para a gente conseguir traduzir esses anseios, essas expectativas em estratégias, em planos de ação. E se a gente consegue fazer isso também internamente, né, isso ajuda muito. Então, dentro da Ambipar VG, a gente faz esse trabalho da materialidade estratégica, que é justamente esse processo de ter uma visão sobre o que é material dentro da organização, mas também o que é material para cada parte da organização e para cada stakeholder. Então, quando às vezes eu vou para um departamento jurídico e mostro para ele, né, qual que é a expectativa dos stakeholders dele, é muito mais fácil dele entender por que o ESG faz sentido. Quando eu mostro a visão de um cliente para a área comercial, eles podem até refletir se a forma como eles estão fazendo essa abordagem é correta. Então, eu entendo que isso é fundamental, né? E isso é um trabalho que a gente tem de desenvolvimento dentro da Ambipar, especialmente da Ambipar VG, que é para ajudar esses nossos clientes a conseguirem entender a sua agenda de sustentabilidade, entender como que isso pode se transformar em valor para o negócio e como cada área dentro da organização pode agir, pode ter o seu próprio plano de ação para promover valor para o seu stakeholder e melhoria do relacionamento, em linha com essa ideia do capitalismo de stakeholders. Sim. Então, eu acho que sim, esse é um trabalho que eu acho muito bacana. A gente tem alguns exemplos. Para vocês terem uma ideia, um trabalho que a gente fez no Sebrae Minas, foi criado um escritório de engajamento com partes interessadas, para que o relacionamento com os stakeholders fosse também um objetivo, uma meta para os profissionais dentro da organização. Né? Da mesma forma, ainda na parte de gestão, a gente tem um projeto também de gestão de resíduos 4.0,
com sensores, acompanhamento em tempo real, justamente para ajudar os nossos clientes a poderem melhorar a sua gestão e trabalhar essa valorização de resíduos, que, enfim, o João colocou muito bem. Isso tem que começar lá no planejamento, né? Lá no design. Se o processo não é pensado com esse objetivo, a gente tem muita dificuldade de entregar o resultado lá na frente, né? Bom, então a gente tem esses trabalhos, né, de compliance, a gente ajuda os nossos clientes a acompanharem esse ambiente desafiador que é a regulação, a legislação brasileira. Trabalhamos essa parte toda de gestão ESG, estratégia, apoio à gestão, produção de relatórios de sustentabilidade que não sejam documentos, enfim, eu brinco que habitat relatório é gaveta. Né? Então, quando a gente não pensa na mensagem que a gente quer passar, no que os stakeholders querem ouvir, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Então, também a gente tem muito cuidado nesse sentido. O coração do nosso negócio na parte ambiental é todo esse ciclo do resíduo, então uma gestão de resíduos correta, a valorização, o apoio, né, à economia circular, inclusive o feedback para os nossos clientes, para que eles possam repensar embalagens, processos de coleta, enfim, tudo que possa facilitar lá na ponta que o produto seja valorizado ou reciclado ou reutilizado, né? E a parte de créditos de carbono. Então a gente tem a Ambipar Biofílica que gera crédito de carbono via projetos REDD+, né? Então são projetos de manutenção de floresta em pé. A gente também tem geração de crédito de carbono via os nossos produtos. O mais recente foi o EcoSolo, que é esse produto da indústria de papel, que quando ele é aplicado no solo, ele ajuda a absorver carbono no solo, então ele também gera crédito, já é uma metodologia validada. Então a gente tem ajudado os nossos clientes e também temos um app, onde o Ambify, onde qualquer pessoa pode instalar o app no seu celular, fazer o seu cálculo de emissões e caso deseje, pode compensá-lo, inclusive no app, com quilos. Né? A gente sempre fala de toneladas, né? Mas a gente consegue colocar por quilo e lastreado por blockchain. Então, também para garantir que aquele crédito comprado, ele sai, né, do mercado. E ele é um instrumento muito importante nessa parte da educação também, até para trazer alternativas, porque mesmo que o nosso cliente ele não queira compensar o seu crédito, só dele entender as emissões que tem no transporte, na alimentação, nas decisões de compra, a gente entende que isso é positivo para ajudar a gente a criar uma cultura, né, mais de sustentabilidade. E aí, fora da parte environment, que é essa mais conhecida, a gente tem também a nossa resposta à emergência. Então, hoje a gente administra centros de treinamento em prevenção e resposta a emergências. Em Nova Odessa a gente tem o maior da América Latina, mas temos também no Chile, temos no Peru e também a gente vai começar a administrar um centro de treinamento nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse trabalho de formação dessa mão de obra, também a construção de planos de prevenção e toda a parte de resposta a emergências. Então, hoje a gente está América Latina, América do Norte, Europa, África e até Antártida. A gente tem uma atuação com a Response justamente nessa linha de que a gente ali atua no momento onde a gente tem que ser rápido, preciso, para evitar impactos negativos, né, e realmente conseguir contribuir com essa agenda ESG nesse processo. Muito bom. Então vamos para as nossas duas últimas perguntas para cada um de vocês e respostas mais rápidas. João, você já comentou, mas só dá agora um significado mais amplo. Como a Electrolux, nas suas operações, comunica ao mercado as práticas de ESG? A Electrolux ainda organiza e publica o relatório de sustentabilidade? É modelo GRI? Como é que está essa linha? Vamos lá. Em questão de operações, assim, comunicação eu já comentei um pouquinho, que a gente quer trazer na nossa comunicação ampla já esse tema. De falar de operações em si, de maneira muito rápida, falar também, acho que assim, a gente tem uma questão de operações, uma excelência muito forte em operações, a gente tem ISO
14000, ISO 45000, ISO 50000, que é a parte de gestão energética. Todas as nossas plantas certificadas em zero aterro. Então a gente manda menos de 1% para aterro sanitário do que a gente tem nas nossas plantas, isso com certificação externa. Então a gente tem várias ações e a gente busca comunicar isso tanto internamente quanto externamente para demonstrar todos os esforços. Quando a gente fala em relatório de sustentabilidade, a gente publica o nosso relatório globalmente. Ele é um relatório GRI, é um relatório que foi já premiado na Europa como um dos melhores relatórios do setor. Então a gente tem já uma excelência de transparência em relação a isso, e a gente traz algumas comunicações aqui de maneira pontual dentro das nossas mídias e nossas redes sociais, etc., para a região. A gente não é aberto, capital aberto na região, então a gente não tem tanta necessidade de mostrar em linhas específicas para investidores, por exemplo, que avaliam muito mais a questão de risco até do investimento, mas isso está no nosso relatório global, e aqui a gente traz comunicações que a gente entende que são mais relevantes para os públicos, até consumidores, etc., nessa linha. E tentando trazer sempre a comunicação muito forte, como eu comentei, usando a comunicação ampla, que é a nossa comunicação comercial a favor de todo esse processo. Né? Então, legal. acho que é isso que a gente vem trabalhando. Legal, João. Rafael, também uma resposta objetiva. Como você vê o futuro da aplicação das dimensões ESG no conjunto das empresas no Brasil e nos próximos anos? Como é que você vê agora, de uma forma geral, essa questão no Brasil? Eu, conversando com colegas também que atuam com sustentabilidade em outros lugares, a gente percebe que no Brasil a nossa velocidade está maior, né, em relação à região, sim, mas até em comparação com outros mercados. O que a gente percebe é que os nossos empreendedores, os executivos, eles entendem que essa é uma agenda necessária, é uma agenda que veio para ficar, né? O assunto, se isso é um modismo, eu acho que passou, sim, mas eu acho que a gente está agora num momento eu diria que é uma aprovação. A gente agora precisa realmente demonstrar a possibilidade dessas estratégias se converterem em valor para as organizações. A gente vê, nós atendemos hoje muitos setores, a gente vê que todos eles, existem empresas comprometidas, querendo avançar nessa agenda, e o que eu gostaria de ver aí são essas conexões se reforçando. A gente já percebe, nós temos instituições muito antigas, muito consolidadas, que já servem de hub, mas a gente precisa evoluir um pouco mais no desenvolvimento de projetos, de ações de promoção de tecnologia. Eu acredito que se isso acontecer e a gente mostrar que ESG se reverte em valor, eu acho que aí a gente vai abrir um campo de oportunidades e realmente fazer do Brasil ser um player relevante, como acho que é o anseio de muitos de nós. Sem dúvida, né? E sustentabilidade cada vez mais tem esse entendimento que não é custo, e sim investimento, novas oportunidades, geração de valor, e é isso que a gente precisa e quer para o país, não é isso? Exatamente. Bacana, meninos. Muito bom. Muito bom. Já estamos chegando no final do nosso episódio, e agora eu vou dar para cada um de vocês um minutinho para suas considerações finais. Por favor, João. Obrigado. Não, primeiro agradecer, Lívio, a oportunidade, agradecer a Rafael também a oportunidade dessa conversa. Eu acho que sempre bom conhecer um pouquinho mais, já conhecia a Ambipar bastante, mas é bom conhecer um pouquinho mais de como você vem trabalhando. Eu acho que a gente está num caminho interessante, o Rafael comentou agora da questão de futuro, olhando para o futuro. Eu concordo muito com ele na questão de... Eu acho que o que a gente precisa agora é olhar aquela linha, aquele ODS que fala de parcerias. Sim. A gente precisa unir as demandas que existem para a gente sair daquele modelo de mercado simplesmente de relação comercial. Eu acho que esse é o ponto que vai alavancar e vai conseguir trazer novas inovações aí, trazendo ganha-ganha de vários setores, tanto parcerias intrasetoriais como intersetoriais, para a gente conseguir avançar na agenda. Então, eu acho que esse é um ponto do anseio aí para o futuro também. Bacana. Para a gente conseguir avançar. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui para conversar com vocês. Muito obrigado, João Zene. Compartilhar um pouquinho Isso é a nossa plataforma colaborativa de conhecimento, né? Sim. Quanto mais gente está colaborando, trocando experiências, mais a gente chega ao denominador comum. Rafael Tello, por favor, suas considerações finais. Também agradecer, um prazer estar aqui, conversa boa, né, para a gente sair daqui animado. Queria realmente enfatizar que a gente na Ambipar está aberto para
conversar, discutir, trocar ideias realmente para a gente evoluir, isso é fundamental. E eu acho que uma mensagem aqui, né, que eu queria deixar já que a gente tem um público aí tão ilustre, né, de pessoas aí do mercado, é que a gente muitas vezes fica pensando na parte muito hard da sustentabilidade, então carbono, tecnologias e tudo, mas existe agora um grande desafio para a gente conseguir estruturar os modelos de negócio para que realmente eles tenham capacidade de entregar sustentabilidade com valor. Então, da mesma forma que a qualidade mudou o que era o Japão lá no século XX, eu acredito que uma gestão ESG, capitalismo de stakeholders, economia circular, tudo isso pode trazer uma grande oportunidade. Então, já que a gente está falando, né, de uma instituição relevante nesse sentido, eu queria deixar essa mensagem, né, para que todos os nossos espectadores pensem em como trabalhar a sua gestão para que realmente conseguir gerar valor de uma forma mais orgânica, evoluir, né, com as suas organizações para que a gente possa realmente estruturar uma economia verde aqui no Brasil. Muito legal, muito bacana. Diga, se me permite 20 segundos, eu sei que a conversa vai fluindo e a gente sabe que estourou o tempo já, mas eu acho que só uma mensagem final, que tem que ficar muito claro que ninguém é sustentável. E acho que vai ser muito difícil em algum momento falar assim, eu sou sustentável. Todo mundo gera algum impacto de alguma maneira. Não. E as empresas, elas existem para também suprir uma demanda social que existe. Então, assim, a gente tem que entender como entregar isso com maior valor, gerando maior valor. Sustentabilidade, a gente tem que entender que é uma jornada. Exato. E é uma jornada de longo prazo. Então, a gente tem que ter ambições de longo prazo com ações concretas no curto prazo. Eu acho que vão levando você para naquele direcionamento. Então, acho que é isso que a gente precisa ter claro. Porque senão, às vezes, as empresas também falam, nossa, a empresa parece que é perfeita. Todo mundo está avançando. Eu acho que é uma evolução, né? É uma jornada de longo prazo, que a gente tem metas lá na frente, só que a gente tem que conseguir demonstrar e peça a peça já vai montando esse caminho para chegar nesse nosso objetivo. Então, acho que isso é um ponto... Muito bom, João. E é esse o objetivo do nosso programa, trazer esses conhecimentos e interpretar isso à luz dos anseios de quem nos acompanha e dizer que cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem a sua trajetória e também a cumprir sustentável, e é o que a gente quer declarar claramente aqui nesse nosso programa. E para isso a gente precisa fazer alguns agradecimentos. A diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, muito obrigado pela oportunidade. A diretoria da ABRE, na pessoa também do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício. A diretoria do Cineprestem, na pessoa do presidente Vander Morales. Aos nossos queridos técnicos, ao Zé Carlos e o Beto, que estão aqui nos acompanhando, a nossa equipe de apoio, ali Monteiro, que está sempre aqui presente, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também nesse projeto. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, no YouTube da FIP, e nos canais da ABRE e do Cineprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço novamente aos nossos dois convidados, vocês foram perfeitos, foram muito objetivos e declararam, né, seu amor à sustentabilidade e às ações ESG, muito bacana. E também a você, que nos acompanhou, este Diálogos ESG FIP, com o patrocínio da ABRE e o apoio do Cineprestem. Até o próximo episódio.